Beleza, vamos lá então. Vamos dar início, finalmente, ao nosso estudo de apologética. Hoje nós vamos definir direitinho o que é apologética, mas é um curso que eu queria bastante dar para vocês, é um curso que eu acho que vai ser bastante proveitoso e útil para cada um de vocês, né? Porque, afinal de contas, quando nós passamos pela adolescência, pela juventude, muitas dúvidas surgem e essas dúvidas precisam de resposta, né? Quando nós não obtemos respostas na igreja, nós vamos buscar em outros lugares, né? Com certeza, todos vocês, em algum momento da vida, já tiveram dúvidas ou têm dúvidas quanto à fé, né? E nós precisamos, então, oferecer respostas a essas perguntas e, basicamente, é disso que esse curso trata, né? Mas daqui a pouco nós vamos definir melhor o que é apologética, tá? Bom, eu quero começar esse curso dizendo que a fé cristã é exclusivista. A fé cristã é exclusivista porque Jesus era exclusivista. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Jesus definiu que ele era o único caminho que poderia nos levar ao Pai. Não havia nenhum outro caminho além de Jesus. Nesse sentido, então, Jesus era exclusivista. Ele não reconhecia outros caminhos que poderiam ligar o homem a Deus. E, portanto, nós também, seguindo Jesus, somos exclusivistas. Mas isso nos coloca uma série de embaraços e de problemas, né? Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas se julgam plurais, né? As pessoas têm como uma grande virtude que nós sejamos plurais. Então, que negócio é esse, né? Apenas a sua religião leva a Deus? Não, todas as religiões levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus. Você tem que parar com esse negócio de exclusivismo, isso não está com nada, isso é coisa do passado, né? Hoje em dia, nós somos uma sociedade plural e nós aceitamos tudo, nós reconhecemos que todos os caminhos levam a Deus, né? Crer no exclusivismo, crer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, nos coloca em confronto com esse modo de pensar da nossa sociedade moderna. Por que então nós somos cristãos, né? Por que nós optamos especificamente por esse caminho exclusivista, por essa via exclusivista? Porque nós cremos naquilo que nós cremos, mesmo sabendo que há uma infinidade de caminhos que nós poderíamos ter seguido. Além da fé cristã, né, há inúmeros caminhos que nós poderíamos ter seguido. Há outras religiões, há outras visões de mundo, há outras filosofias, há outras ideologias. Há inúmeros caminhos que nós poderíamos ter seguido, porque nós optamos especificamente por esse. Como nós sabemos que esse caminho que nós escolhemos é o caminho certo? Como nós sabemos que essa porta que nós abrimos era a porta correta, quando na verdade havia 1 milhão de portas a serem abertas? Por que nós abrimos especificamente essa porta? O que nos faz ter a certeza de que a fé cristã é realmente o único caminho e que, por consequência, todos os demais caminhos estão errados? Será que foi um chute? Foi sorte? Nós abrimos essa porta ao acaso, né? Nós fizemos, mamãe mandou escolher essa daqui, então escolhemos a fé cristã. Será que nós somos cristãos por mera tradição? Será que nós aprendemos o cristianismo dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou de parentes, e por isso nós o seguimos? Será que nós seguimos a fé cristã por medo? Medo de decepcionar os nossos pais que nos ensinaram a fé, ou os demais membros da igreja que gostam muito de nós? Será que nós seguimos a fé cristã por conveniência? É melhor continuar do jeito que nós estamos, isso não vai chocar ninguém, isso não vai ferir ninguém, então vamos apenas continuar aqui, mesmo que nós tenhamos 1 milhão de dúvidas, mesmo que nós não saibamos exatamente se nós cremos ou não em Deus, vamos continuar aqui por conveniência, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Se eu tiver certo, amém, vou para o céu, se eu tiver errado, não perdi nada também, né? Será que nós estamos aqui por mera conveniência, né? Ou será que nós somos cristãos por uma total convicção de que esse único caminho que nós escolhemos, pelo qual nós optamos, é de fato o caminho correto, né? Você tem realmente convicção de que a fé cristã é realmente o único caminho? E se você tem essa convicção, o que te faz ter tanta certeza assim, né? O que nos faz saber com inteira e segura certeza que nós estamos seguindo o caminho correto e não estamos nos enganando? Seguindo aqui, nesse curso, nós vamos buscar apresentar as razões para a nossa fé, ou seja, por que nós somos cristãos, quais são os motivos que nos levam a isso, e também nós vamos tentar oferecer argumentos inteligentes, informados e respeitosos
que nos permitam interagir com pessoas que têm visões diferentes da nossa, né? Nós vamos tentar responder às principais objeções que são feitas contra a fé cristã por esses grupos, né, que optaram por outros caminhos, né? Porque essas outras pessoas estão erradas e nós estamos certos quanto à escolha que nós fizemos, tá? Eu quero começar, então, dizendo aqui que por mais que a nossa sociedade preze muito pelo pluralismo, né, é errado, incoerente nós acreditarmos que todos os caminhos levam a Deus. Porque parem para pensar, será que isso faz sentido? Será que o cristianismo pode levar a Deus? E, sei lá, a Umbanda ou a outra religião qualquer, como o Espiritismo, podem também levar a Deus? A fé cristã é uma fé monoteísta. Nós cremos apenas em um único Deus verdadeiro. Consequentemente, por uma questão de lógica, né, o cristianismo e as religiões politeístas, como as religiões africanas, não podem ser verdadeiras. Ou o cristianismo é verdadeiro, ou essas outras religiões não são verdadeiras. O que é verdadeiro? O monoteísmo cristão ou o politeísmo das religiões africanas ou de outras religiões que existem hoje em dia, né? Não há possibilidade desses dois caminhos serem verdadeiros. Eles são mutuamente excludentes. Se um for verdadeiro, o outro automaticamente não é. Por mais que a nossa sociedade preze muito pelo pluralismo, em todos os sentidos, né? Ou pelo menos nos sentidos mais convenientes para os grupos dominantes, é impossível que todas as religiões levem a Deus. Isso é absolutamente impossível, é logicamente impossível, né? Ou nós estamos certos, ou nós estamos errados. Ou o cristianismo leva de fato a Deus, ou simplesmente não leva a Deus. Então nós temos aqui uma questão dificílima para tratar, né? Porque nós somos cristãos, e esse, aliás, é o tema do nosso curso, né? Por que eu sou cristão? Vamos então começar definindo o que é apologética, né? Já ouviram esse termo antes? Apologética? O que vocês entendem por apologética? Isso, defesa da fé, defesa racional da fé. Excelente, né? Nós vamos tentar definir biblicamente o que é apologética. A Bíblia fala sobre apologética. E eu peço que vocês abram suas Bíblias num texto muito conhecido da Palavra de Deus. 1 de Pedro 3,15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira de Pedro 3,15. Eu vou ler esse versículo para vocês e depois para os próximos eu vou solicitar que vocês me ajudem, por favor. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Um texto extremamente conhecido da palavra de Deus. Nesse versículo, nós temos a expressão para responder, aqui na Almeida Corrigida que eu estou usando, né? Literalmente, o que é dito aqui é para dar uma apologia. Para dar uma apologia. Tá? Então, nós vamos tentar entender na sequência o que é uma apologia. Mas, para nós entendermos o que é apologética ou apologia, nós temos que olhar para o contexto desse versículo, né? Esse versículo está inserido numa seção bem maior dessa primeira carta de Pedro. Uma seção que se inicia no versículo 11 do capítulo 2. Nós vamos ler, então, um trecho bastante extenso, mas vamos ler esse trecho aos poucos, tá? Nós vamos começar lendo o trecho que vai do versículo 11 até o versículo 17 do capítulo 2, para nós entendermos corretamente o que Pedro diz aqui em 3,15, tá? 2, do 11 ao 17, e eu vou pedir que um de vocês, por favor, leia esse trecho, por gentileza. Do 11 ao 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus.
E o 17, por favor. Tratem a todos como devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Ótimo, muito obrigado, Sam. Então vamos lá, né? Do que Pedro está falando aqui nessa sessão? Pedro está falando, nós podemos ver isso com muita clareza nos versículos 11 e 12, que nós precisamos viver nesse mundo de uma maneira sensata, né? Servindo a Deus em todas as coisas, agradando a Deus em todas as coisas. Mas no versículo 12, ele oferece um motivo para isso, né? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Né? Então nós temos que viver de forma sensata e justa nesse mundo, para que as pessoas que não têm a mesma fé que nós deem glória a Deus quando Deus as visite. Ou seja, elas devem olhar para a nossa maneira de viver, para a maneira justa e honesta como nós vivemos, para a maneira irrepreensível como nós vivemos, e então glorificar a Deus. Elas têm que perceber que há algo diferente em nós, simplesmente pela maneira como nós vivemos, nos portamos e nos comportamos nesse mundo. Então, na sequência, Pedro começa a oferecer diversos exemplos de como nós podemos nos comportar de modo sensato e irrepreensível nesse mundo. E ele fala, sobretudo, acerca de relacionamentos, na sequência. Tá? Ele oferece diversos exemplos de como, em relacionamentos, nós podemos glorificar a Deus. Vejam que, no versículo 13, ele menciona, logo na sequência, a questão da sujeição. Né? Sujeitar-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, etc. Né? Então, Pedro começa a falar sobre sujeição. Como nós podemos agradar a Deus nesse mundo, como nós podemos nos comportar de forma irrepreensível, sujeitando-nos uns aos outros, sujeitando-nos, sobretudo, aos governantes que Deus colocou, aos reis, aos príncipes, etc. Né? Dessa forma, quando o mundo olhar para nós, o mundo não vai olhar um grupo de rebeldes, um grupo que quer corromper a sociedade, um grupo que quer tomar o poder à força. As pessoas vão ver um grupo de pessoas que fazem o que tem que fazer, que cumprem os seus deveres cívicos. Tá? Então, Pedro começa dando esse exemplo de como nós podemos ser sensatos nesse mundo. Né? E na sequência, vocês podem perceber que Pedro menciona muitos outros exemplos. Tá? Vamos ler agora do versículo 18 ao versículo 25. Eu peço que outro de vocês leia esse trechinho, por gentileza. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo justamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insulto. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos do pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados, por vocês foram desgarrados como ovelha, agora, porém, se convertem ao pastor e bispo da alma de vocês. Ótimo, muito obrigado. Agora, nesse trechinho, Pedro fala como os servos podem viver de modo sensato nesse mundo. E vejam que, acompanhem o pensamento de Pedro aqui, né? Ele quer que nós vivamos de modo sensato nesse mundo para que as pessoas que não são cristãs possam se sentir impelidas a serem cristãs, a serem como nós. Pode entrar. Opa. Ixi, acho que ninguém fez a chamada. Meu Deus do céu. Alguém pode fazer, por favor? Então, Pedro quer que nós vivamos de modo sensato nesse mundo para que as pessoas que não são cristãs vejam como nós vivemos e se sintam compelidas a serem como nós, a serem cristãs também. Né? Percebam desde já, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas percebam desde já que Pedro está incentivando cada cristão a ser um apologeta, a ser um defensor da fé. Né? E nós podemos defender a fé, em primeiro lugar, vivendo de modo sóbrio nesse mundo, de modo sensato, de modo que não dê escândalo a pessoas que não são cristãs. Pedro chega a falar aqui para servos, para escravos, que se sujeitem aos seus senhores, para que os seus senhores possam ser ganhados para a fé cristã, observando o bom comportamento dos seus servos. O que é bem interessante, na verdade. Né?
uma questão que geralmente se levanta contra a fé cristã é a seguinte, né? A Bíblia defende a escravidão, ou a Bíblia não condena, pelo menos, a escravidão. A Bíblia, de certa forma, justifica esse modelo terrível de trabalho, né? E nós vamos ter oportunidade no nosso curso de falar sobre essa questão, né? Mas vejo que nesse texto, Pedro aborda a questão da servidão, né? E ele não diz, como nós poderíamos esperar, servos, fujam dos seus senhores, né? Busquem sua liberdade, coisas do tipo. Não, ele diz, servos, sujeitem-se aos seus senhores, né? Isso levanta uma série de questões para pessoas que não são cristãs. Mas nós ainda vamos ter oportunidade de falar sobre isso no nosso curso, nós não queremos entrar nessa polêmica hoje, tá? Mais para frente nós entraremos nela. Vamos apenas acompanhar o raciocínio de Pedro aqui. Então, para que servos ganhem os seus senhores, para que os servos convençam os seus senhores de que a fé cristã é verdadeira e é o único caminho, eles devem se sujeitar a eles, tá? Seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, como o próprio apóstolo Pedro apresenta aqui, né? A partir do versículo 22, ele diz, o qual, Jesus, né, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, etc. Então, nós temos que seguir na nossa vida o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Jesus abriu mão de tudo, né, para viver entre nós, para ser como nós, para assumir a natureza humana, para agradar a Deus. Quando ele era injuriado, ele não injuriava de volta, né? Quando ele apanhava, ele não batia de volta, né? Da mesma forma, os servos deviam se comportar para ganharem os seus senhores. E agora nós vamos ao capítulo 3, finalmente. Nós vamos ler o trecho que vai do versículo 1 ao versículo 7. Vou pedir que outro de vocês, por favor, leia esse trechinho. 3, do 1 ao 7. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Ao observarem vossa conduta pura e temor, o que vos torna belas não deve ser enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou os luxos dos vestidos, mas sim um íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não parece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte, mas frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Certo. Temos aqui outro trecho que levanta muita polêmica nos dias de hoje, porque uma das acusações mais frequentes que se faz contra a igreja hoje é que a Bíblia é um livro machista, um livro que defende o patriarcado, né? E textos como esse geralmente dão suporte para esse tipo de pensamento, esse tipo de acusação contra a fé cristã, mas, de novo, nós não vamos falar sobre essas questões hoje, vamos falar sobre elas mais para frente, né? Apenas acompanhem o raciocínio de Pedro aqui. Pedro está, mais uma vez, oferecendo um exemplo de como os cristãos podem se comportar nesse mundo de forma a não dar escândalo para as pessoas que estão à nossa volta, para que elas se sintam impelidas a abraçar a mesma fé que nós. Então, as mulheres, segundo Pedro, devem se sujeitar aos seus maridos, os maridos devem amar as suas mulheres, sabendo que elas são vasos mais frágeis, né? Ou seja, sem agredi-las, sem desrespeitá-las, etc. Tá? Então, nós temos aqui mais um exemplo. O que Pedro está tentando demonstrar aqui, como nós podemos viver de forma sensata nesse mundo, de forma que as pessoas que estão à nossa volta se sintam impelidas a ter a mesma fé que nós. Como nós podemos ser apologistas eficazes nesse mundo. Esse é o ponto de Pedro nessa passagem, né? Como nós podemos levar pessoas à fé cristã de modo eficaz. Então, ele dá aqui 3 exemplos. Nós devemos nos submeter às autoridades que foram constituídas por Deus, os servos devem obedecer aos seus senhores, as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos. Nós temos aqui, então, 3 exemplos dados pelo apóstolo Pedro. E, finalmente, estamos chegando no texto que nós vamos, do qual nós vamos falar de forma um pouco mais pausada daqui a pouco, que é o versículo 15, né? Mas antes de chegarmos ao 15, vamos ler agora o trecho que vai do versículo 8 ao versículo 14. Vou pedir que outro de vocês, por gentileza, leia essa passagem. Do 8 ao 14. Perdão. Não, por favor, pode ir. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário. Bendizei
porque para isso fosse chamados, a fim de receber bênção como herança. Até que verso, né? Até o 14. Pois, quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os justos e seus ouvidos... Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciais a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparado para responder a tudo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ótimo, muito obrigado. Nesse texto, então, Pedro continua, né, reforçando o seu ponto. Ele diz no versículo 8, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Né? Sede todos. Todos. Pedro está dizendo aqui, quem são os apologistas? Né? Quando nós pensamos nos defensores da fé cristã, nós pensamos em pessoas extremamente capacitadas, como James White, William Craig, pessoas... Agora acho que foi. Só um minutinho. Ih, já foi. Então, quando nós pensamos em apologistas, nós pensamos nessas pessoas extremamente capacitadas e preparadas, né, como William Lane Craig, James White e pessoas desse naipe, né? Pessoas que conhecem a filosofia com muita profundidade, pessoas que falam aquelas palavras difíceis que nós não conhecemos e coisas do tipo, né? Mas Pedro está chamando aqui todo cristão para ser um apologista. Veja que Pedro chega a mencionar servos, escravos, que eram as pessoas tidas como as mais baixas da sociedade, né? Pedro chama qualquer cristão, do mais inteligente ao menos inteligente, do mais rico ao mais pobre, né? Cristão de qualquer sexo, de qualquer etnia, para que seja um apologista. Todos nós somos chamados para participarmos dessa prática apologética. Todos nós somos chamados para sermos defensores da fé cristã. A apologética não é destinada, né, à elite cristã. Nós costumamos imaginar os apologistas como, sei lá, uma espécie de SEAL, né? Lembram dos SEALs, da Marinha Americana, né? Que é a tropa de elite da Marinha Americana, né? O pessoal que faz qualquer coisa, entra em qualquer lugar e mata qualquer inimigo, né? Nós imaginamos os apologistas como a elite da fé cristã, né? Pessoas que são extremamente preparadas, mas não, né? Todos nós somos chamados para sermos apologistas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Servos, mulheres, cristãos de todas as camadas, né? Pedro segue dizendo aqui que, por mais que nós façamos o que temos que fazer, por mais que nós vivamos esse mundo de modo sóbrio, nós podemos, sim, sofrer perseguição. Isso acontece de forma muito corriqueira, né? Mesmo tentando agradar a Deus em todas as coisas, mesmo tentando não escandalizar as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que não são cristãs, essas pessoas não necessariamente vão crer no nosso testemunho e abraçar a nossa fé, né? Por vezes, essas pessoas vão se voltar contra nós, como nos diz o apóstolo Pedro aqui, né? Isso é bem importante para que nós possamos entender o versículo 15, né? Mas antes de ler o 15, 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, né? Se as pessoas à nossa volta, olhando para o nosso bom testemunho, mesmo assim se sentem impelidas não a crer na fé cristã, mas a nos perseguir, a nos calar, nós não devemos ter medo. Não devemos nos acovardar. Não devemos nos calar. É isso que Pedro está dizendo aqui. Não tenham medo. Antes, temos então aqui uma oposição. Em vez de ter medo, o que nós devemos fazer? Antes, santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. Vamos entender então o que significa santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Essas pessoas que querem nos impor a sua forma de pensar, a força, essas pessoas que nos querem calar para que nós sigamos o pensamento delas,
né, querem que nós tenhamos medo delas. Mas Pedro diz, não tenham medo. Mesmo que vocês forem perseguidos, não tenham medo, não se calem, não se acovardem. Antes, santifiquem a Cristo no coração de vocês como Senhor. Ou seja, o Senhor de vocês, o Senhor que reina no coração de vocês, não devem ser essas pessoas que estão perseguindo vocês, essas pessoas que querem que vocês se calem. O Senhor deve ser Jesus Cristo. É a Ele que vocês devem fidelidade. É a Ele que vocês devem ser leais nessa vida e não essas pessoas cruéis que estão perseguindo vocês. Sejam leais a Cristo, santifiquem a Cristo como Senhor. Santificar significa separar, ou seja, separem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Que Cristo de fato seja o Senhor que reina no coração de cada um de vocês. Estai preparados, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá? Então nós santificamos a Cristo como Senhor no nosso coração, nós admitimos que apenas Jesus é o Senhor, nós não tememos os homens que nos perseguem, mesmo depois de nós termos dado bom testemunho, tá? Nós santificamos a Cristo como Senhor e buscamos sempre estar preparados, prontos. Né? Um cristão é uma pessoa que sempre está em guarda, por assim dizer. Nós sempre estamos preparados para responder às pessoas que dirigem objeções contra nós. Essa preparação, evidentemente, exige esforço, exige trabalho, exige dedicação. Né? Por vezes, os opositores da fé cristã se levantam contra nós com argumentos, talvez, que nós não conheçamos bem, com argumentos que nós jamais tenhamos ouvido em nossas vidas. Então, nós precisamos nos preparar. Precisamos ouvir cristãos que já lidaram com esses argumentos e ver qual a resposta eles dão. Aliás, eu mencionei isso no culto de jovens ontem, e acho que esse é um ponto bem importante. Né? Por vezes, muitos jovens cristãos, né, ouvem algum argumento contra a fé cristã, ou em favor de outro caminho qualquer, e se sentem maravilhados. Meu Deus, isso faz muito sentido para mim. Né? Isso aqui é maravilhoso. Né? Como que eu nunca tinha ouvido isso antes na igreja? Eu acho que a fé cristã não faz tanto sentido assim, porque, afinal de contas, olha esse argumento que bonitinho, que bem formulado. Né? E muitos jovens, né, não se dão ao trabalho de pesquisar qual é a resposta cristã para esse argumento. Eles simplesmente veem esse argumento que eles consideram atrativo e seguem esse caminho sem pensar na possibilidade de cristãos já terem lidado com esse argumento e demonstrado que ele é falso. Né? Então nós temos sempre que estar preparados, prontos. Para quê? Para responder. Literalmente, como eu mencionei no começo da aula, para dar uma apologia. Para dar uma apologia. E o que é apologia na Bíblia? Literalmente, apologia é uma resposta, é uma defesa verbal, é uma justificativa. Esse termo, apologia, pertence, sobretudo, ao mundo jurídico. Né? Nós temos aqui muitos juristas, ou muitos juristas em formação também. A apologia pertence, primeiramente, ao mundo jurídico. Né? Quando um advogado, por exemplo, faz uma defesa verbal, ele está fazendo uma apologia. Tá? Está sustentando verbalmente um ponto, demonstrando porque ele crê que aquele ponto é verdadeiro. Então, fazer uma apologia é fazer uma defesa verbal. E, evidentemente, essa defesa verbal tem que ser coerente, tem que fazer sentido, tem que ser racional, tem que ser algo compelente, ou seja, tem que ser algo que leve as pessoas a desejarem abraçar a fé cristã. Né? Não à toa, Pedro usa o termo preparado aqui. Vocês têm que estar sempre preparados, prontos, para dar ou para fazer uma apologia da fé cristã. Né? Esse é um ponto muito importante. Tá? Fazer uma apologia, vejam aqui, com mansidão e temor. Às vezes, quando nós imaginamos o trabalho do apologeta, nós imaginamos uma pessoa que vai calar, que vai humilhar completamente os ateus, os católicos, os muçulmanos e expoentes de qualquer outra ideologia, ou filosofia, ou religião. Né? Nós queremos ver o circo pegar fogo, queremos ver o cristão humilhando completamente o não cristão, deixando o não cristão com vergonha. Né? Mas não é isso. A apologia não é isso, a apologética não é isso. Né? A apologética tem que ser feita, conforme Pedro, com mansidão e temor. Vamos destacar então esses dois termos, mansidão e temor. Mansidão é a característica daquela pessoa que não se mostra irritadiça, que não quer entrar num combate para matar o seu oponente. É uma pessoa que vai entrar num embate intelectual contra a pessoa com espírito manso. Né?
Vocês com certeza já viram pessoas que, ao defenderem a fé cristã, se mostram extremamente arrogantes, se mostram extremamente não convidativas, né? Elas querem simplesmente vencer uma batalha, querem humilhar o seu rival, o seu oponente. Mas não é isso. Nós temos que ser mansos na defesa da fé, na nossa apologia, né? Nós temos que tratar a pessoa com quem nós estamos dialogando com respeito. Além disso, nós temos que demonstrar temor. Tá? Esse temor aqui não é um temor à pessoa com quem nós estamos debatendo. É um temor a Deus. Lembre-se de que no versículo anterior, no versículo 14, Pedro tinha dito que nós não devíamos temer as pessoas que nos perseguem. Nós devemos ter temor por Deus. A prática da apologética deve ser feita com temor a Deus, sobretudo. Né? Nós devemos nos lembrar de que toda palavra que nós proferimos, inclusive as palavras em defesa da fé cristã, são pronunciadas diante de Deus sempre. Não há nada que nós façamos na vida que foge ou que fuja aos olhos do Senhor. Deus está atento a tudo que nós dizemos, inclusive a forma como nós defendemos a fé cristã. Deus não quer apenas que nós ganhemos o argumento. Deus quer que nós façamos isso de forma que agrade a Ele. Eu não sei se você, com seus argumentos, com a sua defesa, com a sua apologia, vai conseguir convencer efetivamente pessoas. Mas você deve fazer isso de forma que agrade a Deus. O seu principal objetivo não é exatamente convencer uma pessoa. O seu principal objetivo é agradar a Deus. Tá? Busque fazer o trabalho da apologia da melhor forma possível. Busque usar os melhores argumentos possíveis, busque se preparar da melhor forma possível, mas saiba que a finalidade da apologética é agradar a Deus. Você está constantemente na presença de Deus. Quando você estiver em um embate intelectual com alguém que não tem a mesma fé que você, que não seja um cristão, lembre-se de que Deus está acompanhando essa conversa. Ele está atento a tudo que você fala. E Ele quer ser glorificado nas suas palavras. Então, faça apologética com temor a Deus. Tá bom? Opa, agora sim. Oi. Não. Não, por mim tudo bem. Fique à vontade, Sam. Aliás, se vocês tiverem alguma pergunta enquanto eu falo, só mencionar aí, tá bom? Então, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos uma esperança. A nossa fé tem um conteúdo, né? Aquilo em que nós cremos importa muito. Pedro está se referindo aqui, com a palavra esperança, ao conjunto das crenças cristãs. Né? Por que nós cremos no que cremos? Né? Ou no que exatamente nós cremos? Qual é o conteúdo da nossa fé? Quais são os elementos da nossa fé? Quais são os itens da nossa fé? Né? É disso que Pedro está falando aqui. Todos esses elementos da fé cristã são resumidos pelo termo esperança. Em especial, Pedro está falando aqui sobre aquela crença que permite aos cristãos suportarem tudo o que suportam. Né? Porque um cristão, por exemplo, se dispõe a morrer pela sua fé. Porque ele aceita açoites, chibatadas, torturas e mesmo a morte. Porque um cristão aceita todas essas coisas, sem revidar. Né? Porque ele tem uma esperança. A esperança da ressurreição. A esperança de que ele vai habitar nos céus juntamente com Jesus Cristo, assim que ele fechar os seus olhos nesse mundo. Então, por conta disso, o cristão está disposto a perder absolutamente tudo nesse mundo. Nós temos essa esperança, e essa esperança nos leva, então, a viver de uma forma particular. E as pessoas querem saber por que nós temos essa esperança. E nos perguntam sobre isso. E nós temos que estar preparados para responder essas pessoas com mansidão e temor. Temos que estar prontos a dar uma apologia, a fazer uma apologia da fé cristã para essas pessoas. Tá? Então, a apologética envolve saber aquilo em que nós cremos. Né? Esse primeiro passo, evidentemente, para você defender algo, você tem que saber o que é esse algo, né? Senão você não pode defender. Então, no que exatamente nós cremos, esse é um ponto importantíssimo. Né? Enfim, nós acabamos de sair de um estudo sobre a Trindade. Né? Eu ofereci para vocês uma base doutrinária bastante robusta. Né? Nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos, por exemplo, na justificação pela fé somente. Nós cremos na ressurreição física e literal dos mortos por ocasião da vinda de Jesus, que vai ser visível e pessoal. Nós temos um conjunto de crenças. Nós temos que saber, em primeiro lugar, aquilo em que nós cremos para que nós possamos defender isso.
Tá? Então, a apologética envolve, em primeiro lugar, aquilo em que nós cremos. Envolve o chamado o quê. Tá? Mas também envolve o porquê. Por que nós cremos no que nós cremos? Tá? Nós cremos na Trindade, nós cremos na justificação pela fé. Mas por que nós cremos nisso? Por que nós cremos em Jesus Cristo? Por que nós cremos na sua mensagem? Por que nós cremos no Evangelho? A apologética, então, também envolve o motivo pelo qual nós cremos no que cremos. Em terceiro lugar, a apologética envolve uma maneira eficiente de nós informarmos as pessoas acerca do motivo pelo qual nós cremos no que cremos. Então, a apologética envolve o quê, por quê e como. No que nós cremos, por que nós cremos no que cremos e como nós vamos defender de forma inteligente, de forma eficaz, aquilo em que nós cremos. Como nós vamos justificar ao mundo as nossas crenças. Opa, R$30. Ou 30 ovos por R$12. Maravilha. Maravilha. Então, a tarefa de todo cristão é ser um apologeta, ou um apologista, como vocês preferirem. Né? Nós temos que defender a fé cristã. Não importa se você é um teólogo, se você tem um mestrado, um doutorado em teologia, não importa. Se você é um cristão, se você tem fé em Jesus, você foi chamado por Deus para defender essa fé que você abraçou. Você tem que se preparar para isso. Você tem que estar pronto para isso. E é disso que trata esse nosso curso. Eu quero que esse curso seja bastante prático. Né? Nós vamos ter, sim, um momento de uma teoria um tanto pesada, né? Principalmente na próxima aula. Nós já vamos falar um pouco mais sobre a próxima aula, mas eu quero que esse curso seja muito prático. Tá? E eu vou expor para vocês o caminho que nós vamos seguir aqui nesse curso. Tá? Então, hoje nós estamos fazendo essa introdução à apologética, definindo o que é apologética, né, e como exatamente nós vamos proceder daqui para frente. Na próxima aula, que vai ser talvez a mais teórica de todas, nós vamos apresentar a vocês as diferentes escolas apologéticas, né, ou os diferentes métodos apologéticos. Os cristãos, de forma geral, têm diferido quanto à maneira como nós devemos defender a fé cristã. Alguns cristãos partem de evidências, né? Eles dizem, olha, você deve ser cristão porque nós temos essas evidências aqui, de que a fé cristã é verdadeira, de que Jesus ressuscitou, etc. Né? Outros cristãos seguem outras linhas. Né? Eles buscam demonstrar, primeiro, por alguns argumentos, que Deus existe. E depois que eles demonstram que Deus existe, eles buscam demonstrar que o Deus que existe é de fato o Deus da Bíblia. Eles fazem isso também buscando alguns argumentos filosóficos, etc. Né? Mas há também aqueles cristãos que propõem que sem o Deus da Bíblia, ou sem a palavra de Deus, nada mais faz sentido. A Bíblia é verdadeira para esses cristãos pela impossibilidade do contrário, pela impossibilidade que ela seja falsa. Tá? E esse é o caminho que nós vamos seguir aqui, como vocês vão ver na próxima aula, tá? Ou nas próximas aulas. Mas na próxima aula, na semana que vem, nós vamos entender, né, quais são as diferentes maneiras como os cristãos têm defendido ao longo dos séculos a fé cristã e vamos depois argumentar em favor de um desses caminhos, em favor de um desses métodos apologéticos. Tá bom? Na fase seguinte do curso, que nós chamamos de ataque, nós vamos ver alguns argumentos positivos em favor do cristianismo bíblico. Nós não vamos apenas nos defender, nós vamos também atacar. Tá? Nesse embate com pessoas que não são cristãs, nós não temos que ficar apenas na defensiva. Nós temos que atacar, por assim dizer, e atacar, por favor. Né? Não, o Arthur já está com o Marcelo lá atrás. Atacar não no sentido literal, né? Mas no sentido intelectual. Né? Temos que demonstrar para a pessoa por que, efetivamente, a fé cristã é verdadeira e por que a fé dela é falsa. Tá? Nós vamos, então, nesse momento do nosso curso, entender como funciona o pressuposicionalismo. Tá? Pressuposicionalismo. Esse é o método apologético que nós vamos estudar aqui no nosso curso. Já dando um spoiler para vocês, né? Pressuposicionalismo. Nós vamos ver como que as evidências podem ser usadas na sequência, né, dentro do pressuposicionalismo. Né? O pressuposicionalismo não prescinde, não abre mão de evidências. As evidências têm sim o seu lugar dentro do pressuposicionalismo, mas antes disso, nós precisamos entender qual é o fundamento exato da nossa fé, que não são evidências. Não são evidências, tá? Mas vamos deixar para falar sobre isso mais para frente.
Depois, num segundo momento, que nós chamamos de defesa, aí sim nós vamos defender a fé cristã de ataques que são feitos contra nós pelos mais diferentes grupos religiosos ou não religiosos. Tá? Vamos falar, por exemplo, sobre os católicos, sobre as testemunhas de Jeová, sobre os adventistas do sétimo dia. Aliás, né, muitos cristãos, protestantes, evangélicos se deixam enganar com o adventismo, achando que o adventismo é apenas mais uma denominação, mas não. O adventismo tem uma Bíblia bem diferente da nossa, um cânon bem diferente do nosso, que inclui, por exemplo, os escritos de Ellen White, que são cheios de heresias. Né? Os adventistas, como nós vamos ver, não creem que os nossos pecados foram imputados sobre Jesus, mas sobre o diabo, que é algo totalmente estranho. Né? Muitas igrejas evangélicas enchem um momento de louvor com músicas adventistas, achando que os adventistas são apenas mais uma denominação, mas não. Tá? Nós vamos ver isso com mais cuidado mais para frente. Tá? Vamos falar sobre os Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos falar sobre os espíritas, sobre muçulmanos, sobre judeus, sobre budistas, sobre religiões africanas como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sobre ateísmo, né? Sobre agnosticismo, que é aquela crença de que nós não podemos saber se Deus existe ou não. Né? Vamos falar sobre os ataques feministas contra a fé cristã. A Bíblia é um livro machista, a Bíblia é um livro patriarcal. Vamos falar sobre o movimento LGBTQIA+. Acho que essas são todas as letras que tem hoje em dia no movimento, né? E sobre Como? Tenho mais. E acho que tem mais uma letra já, não sei. Tem mais uma? Então, mas esse movimento costuma dizer que a fé cristã é um livro, ou a fé cristã é um livro, né? Que a Bíblia é um livro que é homofóbico, a Bíblia é um livro que propõe a morte de gays e coisas do tipo, os cristãos são pessoas terríveis porque são homofóbicos e não toleram homossexuais em suas igrejas. Tá? Vamos falar também sobre o chamado movimento negro, né? Que diz que a Bíblia é um livro racista, que defende a escravidão. Enfim, nós vamos defender a fé cristã de todos esses ataques costumeiros que são feitos contra nós, independentemente do grupo que os faça. Tá? E assim, se eu não lidar com alguma questão que você já tenha ouvido, você pode ficar totalmente à vontade para expor essa questão para mim e falar, olha, André, eu já ouvi isso aqui e eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Tá? Fique totalmente à vontade para me fazer essa sugestão. Como eu disse na aula passada, e 2 semanas atrás também, eu quero que a nossa igreja, em especial o nosso grupo de jovens, seja um ambiente bem aberto para que vocês exponham suas dúvidas. Não é errado ter dúvidas. Todo crente que pensa, e todos vocês pensam, em algum momento da vida já tiveram ou mesmo têm no presente dúvidas quanto à fé cristã. E vocês vão buscar respostas para essas dúvidas. E se vocês não se sentirem à vontade para expor essas dúvidas na igreja, vocês vão buscar respostas fora da igreja. Respostas que são, por consequência, falsas e que vão desviar vocês do caminho correto, o único caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então, eu quero que todos vocês se sintam totalmente à vontade para expor as suas dúvidas quanto à fé cristã, quanto à existência ou não de Deus, quanto a qualquer elemento da nossa fé. Tá? Por favor, fiquem totalmente à vontade para fazer isso. Não se sintam constrangidos, não se sintam com medo. Eu quero que vocês tenham total liberdade de fazer isso. Tá bom? Por favor, não fiquem com dúvidas. Tá? E vocês podem me procurar em particular, né, para expor essas dúvidas, ou podem expor durante as aulas. Fiquem totalmente à vontade para fazer isso. Apenas não fiquem com dúvidas. Não fiquem com dúvidas, por favor. Tá?